Começou a reforma tributária. Na verdade, ela já está em andamento desde 2023 e agora está batendo na porta. E aí, o que vai acontecer? Sou Adalto Freilich, da Acessos Contabilidade, e esse aqui é o primeiro de 6 vídeos que nós vamos tratar sobre a reforma tributária. A ideia é trazer os conceitos, o que está acontecendo e quais são os princípios dela, para depois, sim, conseguirmos olhar cada detalhe, cada operação de cada negócio. Então, roda aí a vinheta, pessoal! A reforma tributária começou lá com a emenda constitucional 132/2023, no finalzinho do ano de 2023. Lá mudou-se a Constituição, lá se lapidou e se acertou diversos princípios constitucionais que valiam desde 1988, com diversas reformas no meio do caminho, trouxeram a possibilidade de criação de 2 novos tributos e extinção de outros tributos. E tudo isso numa forma de uma transição. Bom, mas lendo aquela emenda constitucional, não conseguíamos entender na prática o que era o pensamento. Tínhamos sim ideias de diversos comentários, juristas falando, diversos pensadores tratando, mas com a Lei Complementar 214/2025 promulgada este ano, aí sim nós temos a espinha dorsal da reforma tributária. Aí começamos a visualizar, nós contadores, na prática, o que vai acontecer, como é que vai ficar lá em 2033. Sim, 2033, nós vamos ter um processo aqui de diversos anos até plena aplicação da reforma tributária. Mas o que aconteceu com ela? Por que veio essa reforma tributária? Por diversos objetivos e necessidades. Primeiro, precisávamos modernizar o nosso sistema de tributação dos impostos sobre consumo. Por isso, não estamos mudando todos os tributos no Brasil. Estamos mudando alguns, certo? Mas esses que têm uma complexidade operacional que também causam problemas nas decisões de negócios. Por isso que tem um princípio tratando disto. Vamos já falar dos princípios. A ideia é simplificar todos os impostos sobre consumo, trazendo menos complexidade e assim evitar o quê? A guerra fiscal que estava acontecendo direto dentro do nosso país. Nós somos entidades federadas com liberdade tributária regulada pela Constituição, então diversos municípios, diversos estados estavam um batendo contra o outro com diversas situações, mesmo já entrando em diversos acordos para não acontecer uma guerra fiscal extremamente predatória, mas o grande estava comendo o pequeno. E isso aqui agora mudou. Dentro da reforma tributária, nós temos 4 princípios importantes que têm que ser observados. Foi montado toda essa espinha dorsal, Constituição, Lei Complementar, aonde principalmente a neutralidade com relação a decisões de negócios. Hoje o empresário, na hora de tomar uma decisão de uma operação, tem que fazer um malabarismo fiscal para conseguir reduzir sua carga tributária. Criar uma filial lá no Rio de Janeiro só para receber a mercadoria que vai ser vinda por importação no Rio de Janeiro para vender dentro do Rio de Janeiro para pagar menos imposto, apesar dele ser matriz. As coisas que não tinham sentido, na verdade não tem sentido hoje ter que fazer isso. Cria-se uma estrutura, uma burocracia operacional desnecessária. Então, esse é um dos primeiros princípios da reforma tributária. Manter uma neutralidade de forma que o imposto não pode influenciar na decisão dos negócios. E sim, ele é apenas uma consequência da operação que vai acontecer. Então, esse é o primeiro princípio. Vamos para os próximos 3 princípios? O segundo princípio trata da transparência tributária. Hoje, a gente olha para aquele documento fiscal, nota fiscal, e tem lá um IBPT, certo? Impostos aproximados sobre aquela carga tributária. Mas quem adquire não consegue chegar efetivamente àquela carga tributária. Até mesmo porque, na minha opinião, muito dela não reflete a realidade. Agora, no documento fiscal vai ficar claro, porque o imposto vai estar por fora do produto. Vai saber, o produto sem imposto custa tanto e o restante do valor do preço é o tributo. Então tu vai enxergar o que tu está pagando e o que está sendo transferido para todas as operações. Essa transparência tributária ficará muito mais clara agora em todas as aquisições de bens e serviços que estão vinculados a essa nova forma de tributação. O terceiro princípio é a não cumulatividade plena. O que significa isso? Nós temos hoje muitos impostos que são tributados por cascata. O PIS e COFINS, que está sendo pago agora, ignora o crédito do PIS e COFINS do anterior, que ignora do anterior, isso quando a gente fala do regime cumulativo. Muito válido para o regime do lucro presumido ou até mesmo no Simples Nacional, porque sim, tem imposto lá dentro do Simples Nacional que tudo dá efeito sobre cascata. Agora não, é crédito pleno. Tudo que tu adquirir com documentos fiscais vinculados à tua operação, tu vai te creditar dentro da tua operação.
tem exceções. Vamos falar lá adiante, no próximo vídeo, vamos falar sobre isso. Esse é o terceiro princípio, manter possibilidade de compensação plena de todos os tributos pagos na cadeia anterior. Vamos para o quarto princípio? O quarto princípio é o principal, é a tributação do destino. Hoje, tu tem tributação na aquisição, ou seja, quem presta o serviço ou quem produz, e temos a tributação que acontece lá no destino. Então a carga tributária fica distribuída numa barafunda de recolhimentos. Quem está na prática todo dia sabe que se eu sou do Rio Grande do Sul, vou vender para Santa Catarina, se aquele produto será utilizado para consumo final, ele tem que fazer um recolhimento complementar do ICMS para o estado de Santa Catarina. Então olha, isso aqui é um inferno, é um inferno. Se a gente ainda não botar substituição tributária no meio do caminho, operações monofásicas ou inclusive a necessidade de aplicação ou cálculo de operações subsequentes. Acabou com a reforma tributária. Dentro do escalonamento, claro, mas vai acabar. Por quê? O imposto vai ser devido para o destino, ou seja, toda a cadeia operacional que vai acontecendo no meio do caminho até o consumidor final vai ser cumulativa. Quem paga é o consumidor final, é o destino. Pronto, simplificou todo o processo. Bom, falamos dos princípios, agora vamos falar quais os tributos que estão atingidos nessa encrenca. ICMS, ISS, PIS, COFINS e algumas operações de IPI. São esses 5 impostos que estão divididos em 2 grandes grupos. Por que 2 grandes grupos? Nós temos que lembrar que o Brasil é uma república federativa, ou seja, nós somos diversas unidades federadas unidas sobre uma única Constituição, mas elas têm autonomia. Autonomia decisória sobre o seu orçamento, sobre seus gastos, sobre sua arrecadação. Então isso foi o maior conflito da Constituição. Para te modificar essa cláusula lá na emenda constitucional, não era como emenda constitucional, era como uma Assembleia Constituinte para te mudar esse conceito tributário e criar um IVA único ou o famoso imposto único. Então não se conseguiu fazer isso. Nesse momento, a melhor opção foi criar um IVA dual, ou seja, 2 IVAs caminhando juntos, paralelos lado a lado, onde um vai para o governo federal, que representa uma unidade da federação, e o outro que vai ser utilizado para os estados e municípios. Então, CBS, contribuições que vão unificar o PIS, COFINS e parte do IPI, estão aqui dentro e são devidos para o governo federal. A IBS, que é o ICMS e o ISSQ, são devidos para os estados e municípios. E aqui, importante decorar isso. IBS, CBS, tem diferenças muitas. Por quê? A CBS, quem regula e quem vai administrar isto é a Receita Federal. Agora, o IBS, que é dos estados e municípios, tem um comitê gestor que vai definir a forma de arrecadação, controle, pagamentos, vencimentos, toda a questão operacional desse tributo, mas que está já regulado lá devidamente na Lei Complementar 214 de 2025. Ponto de conceito geral para a gente terminar esse vídeo e não ficar muito longo. Quando vai acontecer isso? Numa tabela escalonada começando em 2026 e terminando em 2033. Por quê? Cara, o nosso sistema hoje tributário é complexo. E um dos princípios que está lá dentro da reforma constitucional é manter uma neutralidade tributária, sem onerar, sem aumentar a carga tributária do brasileiro, que já é altíssimo e sabemos. Então é simplificar o processo pagando a mesma carga tributária. Cara, isso já é uma grande vitória para muita gente. Porém, aplicando-se toda a norma de uma hora para outra, não se sabe o reflexo. Nem o governo sabe como é que vai ter esse reflexo todo tributário. Então, no ano 2026, criaram-se alíquotas mínimas para a CBS e ver o comportamento dela. 2027 começa a entrar uma alíquota maior da CBS e começa a entrar IBS. Onde é que IBS vai crescendo, ICMS e ISSQN vai diminuindo. Ao ponto de que lá em 2033 acabou-se os impostos velhos, estamos falando somente dos impostos novos. Então esse é o cronograma. Começa em 2026 na prática, termina em 2033. Entenderam os conceitos gerais? Beleza. Então por quê? Agora nós vamos começar a abordar um pouco mais detalhado, mas para isso, siga os próximos vídeos. Valeu, muito obrigado!